Fala, investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio da nossa Carta Falada. Meu nome é Marcelo Abud, eu sou gestor de investimentos e esse aqui é o nosso programa semanal destinado aos nossos investidores. A gente disponibiliza aqui no YouTube para quem mais agregar valor, tá? Então, se você está chegando agora, já considera aí se inscrever no canal, deixar o like se você gostou do conteúdo e ativar as notificações, curtir, compartilhar e comentar aí se tiver alguma dúvida, o que vai guiar a gente aí nos próximos temas, tá? Hoje eu tô aqui, como sempre, com o meu co-host Thiagão. Fala aí, Thiagão, beleza? Fala Marcelo, beleza? Vamos para mais um episódio aí, né? Mais um episódio, dessa vez aí com um convidado aí mais do que especial aí, nosso amigo Matheus, né? Nosso não, né? Eu diria que é mais amigo seu do que meu. Acabei de conhecer o Matheus aqui, um prazer enorme, enorme, tá, Matheus? Seja bem-vindo aí. Que isso, Legal. prazer é todo meu. Agradeço o Marcelo, o Thiago aí, o Marcelo que a gente acabou estudando juntos, cara. Então, é meu amigo de longa data, agradeço demais vocês pelo convite. Legal. Estou muito feliz de estar participando aqui com os seus ouvintes telespectadores aí, diria, no podcast Carta Falada. Então, uma honra enorme estar participando com vocês. Ah, show de bola. Bom, A já, honra é já nossa. eu vou até começar aqui, Matheus. A gente sempre Fique à quando vontade. traz aqui um convidado aqui, né? A gente gosta de iniciar aí entendendo, né, quem que é a pessoa, qual que é a trajetória Uhum. dela aí, né? Quem é o Matheus, né? Então, fala um Resume um pouquinho pra pouco quem que gente é o aí. Matheus aí em 5 minutos pra gente. Pô, difícil essa tarefa, mas cara, acho que de forma geral, né? Meu nome é Matheus Anholeto. Estou atuando hoje no mercado de investimentos, diria na parte de tesouraria focado no agronegócio, né? Estou atuando numa empresa do agronegócio, que é um setor que me fascina, cara. Acho que eu descobri, né, uma nova vertente dos investimentos dentro do agro quando eu entrei na São Martinho, que é a empresa que eu atuo hoje. E desde então, cada dia eu aprendo uma coisa diferente, cara. E, assim, comecei minha trajetória trabalhando no mercado de investimentos em 2015, no banco de investimento, que é o Itaú BBA. Fiquei lá por quase 3 anos. E depois Legal. disso surgiu essa oportunidade de estar migrando aqui para São Martinho. E desde então, abracei a empresa aqui, tô tocando a tesouraria, cara. Eu gosto bastante do que faço e pretendo ficar por muito tempo. Acho que é Legal. bacana comentar que eu, o Marcelo, aí a gente se conheceu fazendo engenharia de produção juntos. Eu fiz engenharia no Canadá também durante 2 anos, eu estudei na Universidade de Windsor. E, pô, hoje eu tenho MBA executivo em finanças, tenho, né, algumas certificações de mercado da Ambima, da B3, Tem e muito a agregar tô... aqui pra nós. Oi? Tem muito a agregar aqui pro nosso É, conteúdo. bacana. Ô, Matheus, não, eu já vou começar confessando aí que você é um dos maiores gabaritos que a gente está recebendo aqui, assim, Que nessa, honra. nessa questão, sua experiência aí com o mundo dos investimentos, né? A sua trajetória profissional é inspiradora. Eu estava falando antes para o Matheus aqui, para o Thiago, que, confessando, né, que essa trajetória que o Matheus teve passando pelo Itaú BBA, ela é inspiradora para mim, era o meu sonho, né, passar por um grande banco. E ele contou aqui um pouco da experiência dele, a gente já encheu os olhos aí, acho que vai agregar muito. E eu gostaria de começar perguntando, o Matheus, obviamente vamos entrar depois na sua carreira profissional aí, mas fugindo um pouco da parte profissional, entrando na formação, né? O que você acha que é a formação de engenheiro de produção? É que eu sou muito entusiasta da engenharia de produção ainda, né? Então, acho que assim, não existe uma formação de especialista em gestor de investimentos, em tesouraria, mas eu acho que a engenharia de produção ela consegue preparar muito bem, né? O leque de ferramentas que a gente tem ali. Então, conta aí um pouco da sua visão. Como que você acha que hoje, que a sua formação te ajuda aí hoje no seu dia a dia, cara? Não, legal, essa pergunta é interessante, sempre me fazem ela, né, principalmente os mais novos aqui. E, assim, acho que a engenharia te prepara para resolver problemas. E, Legal. cara, o mundo dos investimentos é uma resolução de problemas diária, né? E, pô, qualquer mudança ali, qualquer tique, qualquer mudança em preço, cara, já gera.
uma variação no seu livro como um todo. Pô, Uhum. a taxa de juros subiu 1%, o que que eu vou fazer? O que acontece com a inflação? Então, assim, cara, você começa a trabalhar com variáveis na sua mente que vão levando seu raciocínio aí ao limite, né? Então, acho que É, essa parte que a engenharia de produção traz, né, para a pessoa na questão da resolução de problemas, habilidades com as atas, né, com matérias ligadas à matemática, física, habilidade com estatística. cálculos. Oi? Estatística. Estatística, né? Acho que, poxa, não tem como fugir, né? A gente tem, vamos dizer, até falando aqui um pouco do meu escopo de atuação, quando a gente olha, né, o caixa da empresa, as posições de derivativos, dívida, exposição a indexadores, não tem como você fazer uma análise de riscos sem entender minimamente de estatística, vamos dizer, até de questões relacionadas aí a cálculo, né, diferencial e integral, que muitas vezes você tem que Uhum. acabar derivando, integrando. Então, cara, É de interessante fato, conhecer a operação da empresa também, né? Como que ela eu ia entrar funciona. nesse ponto também. Aí, falando um pouco, né, do mercado de investimentos. Poxa, cada ação listada em bolsa é uma empresa, né? Essa empresa tem processos que envolvem pessoas, produtos, e a engenharia de produção ela acaba trazendo para o profissional que se forma nela uma visão, né, não tão técnica da empresa, mas uma visão sistêmica mesmo. Você aprende a gerenciar métodos que podem aumentar sua produtividade, pensar numa empresa em termos de como aumentar a eficiência, a lucratividade. Então, de fato, assim, eu sou apaixonado pelo curso também, tá? Uhum. A Não, gente eu cursou também. juntos Então, ali. nós dois aqui. Não, poxa, a Dois única coisa que faz entusiastas. falta ainda no mercado acadêmico como um todo, até falando, né, tem uma universidade muito famosa aqui em São Paulo que é mais voltada para o mercado financeiro, mas eu acho que ela ainda deixa a desejar um pouquinho, né, nos conhecimentos técnicos, que esse, cara, você tem que procurar de fato um profissional especializado, alguém que está atuando na prática ali, Sim. para te auxiliar a tomar boas decisões de investimentos. Eu costumo falar que o engenheiro de produção, a gente aprende a trabalhar com um leque de processos, né? Então, indústrias e serviços, e no final da conta, a bolsa são empresas que empacotam diversos produtos e serviços, operações, né? Que a gente acaba estudando de ponta a ponta, né? Não, Então, é super interessante. Acho que outra coisa interessante dos investimentos, cara, de engenharia de produção, é o tal do fluxo de valor, né? Eu acho que isso é muito interessante, é, porque ninguém fala muito disso no mundo dos investimentos, mas depois que você entende o que realmente agrega valor, o que é valor, né? Desde a faculdade ali a gente aprendeu um pouco disso. Acho que isso agrega bastante também. com certeza, cara. Eu acho que o segredo está em você identificar o valor das coisas e tentar extrair o máximo delas. Que também é outra coisa que você aprende na engenharia de produção. Legal. E aí, Tiagão? Quer começar aí a sua parte aí? Tem alguma dúvida, É legal, curiosidades? é bacana, essa a experiência de vocês, né, na área aí de engenharia de produção, né, trazendo isso, porque mostra que, cara, engenheiro é aquela história, né, cara? Parece que o cara é Tá no forjado sangue. para para resolver problema, né? Então, qualquer lugar que coloca dá, dá um jeito, né, cara? E é legal É, isso, né? Mas eu queria aí levar um pouco o assunto aí para o outro lado, aí até para quem tá ouvindo a gente, né, tal, que são os nossos investidores, e, né, e somar com toda essa experiência aí do Matheus, saber do Matheus, cara, o que que você enxerga aí que são pontos importantes, né, para um investidor, né, de conhecimento, né, buscar aí de informação. Lembrando, né, do lado do investidor, né, acho que você trouxe uhum. aí bastante do lado de cá, né, do cara que está ali no mercado, né, tá ralando ali todo dia ali, né, mas do lado do investidor aí, quais são os pontos que você considera importante aí, Matheus? Não, legal. Acho que essa pergunta é muito pertinente e o investidor de sucesso, né, ele tem que primeiro identificar uma filosofia de investimentos, no que ele está disposto a investir, né, qual é o risco que ele quer tomar,
para depois ele entrar nos produtos, né? Não dá para ele tirar o dinheiro do leite das crianças ali para sair tomando risco no mercado, fazer day trade, né? Acho que primeiro, né, você tem que ter aquela noção clara, né, de qual que é o seu patrimônio, qual que é o seu portfólio, né, ter objetivos claros, falar, olha, se eu aplicar X mil reais ou X reais, né, a uma taxa Y, quanto eu vou ter no futuro? Então, poxa, noções básicas de matemática financeira ali, de valor presente, valor futuro, o impacto, né, da inflação nos seus investimentos, que seria a questão do juro real, né, e o juro nominal. Também entender como funciona o mercado de renda fixa, né, principalmente o americano, que o pessoal anda chamando aí de pai de todos os mercados, mas trazendo até para o mercado local, né, que é o brasileiro, né, entender a ETTJ, né, a curva de juros, né, o CDI, por que o CDI muda, né, qual que é o impacto do CDI na inflação, implícita, né? Então, assim, tem um caminho a ser trilhado, né, Matheus? Exatamente, tem um caminho, assim, que, assim, você não consegue aprender isso em semanas, muitas vezes em cursos, você vai acabar aprendendo mesmo quando você pegar ali, R$100 e pôr na corretora. Você começa a aprender aí, né, no caso. Começa a aprender. Você tem que ter familiaridade com os investimentos, né, testar seu psicológico, porque o viés psicológico é muito forte no investimento, né? Muitas vezes, quando o mercado está em queda, não é hora de vender, é hora de comprar. Na verdade, na maioria das vezes. E tendo sempre, né, o horizonte de tempo muito estabelecido e que seus fundamentos também não tenham mudado, né? Então, assim, acho que é muito importante você criar essa jornada como investidor, ter apoio de bons profissionais, né, de bons cursos e também ter objetivos bem claros, assim. O Thiagão, é engraçado que o Matheus falou várias coisas aqui que a gente fala recorrentemente aqui, cara, no nosso podcast, cara. Então, falou de risco, de perfil, de começar pelo básico, né, de ter conhecimento, da importância de você não fazer nenhuma loucura, de não investir em nada que você não conhece. Enfim, acho que só trazendo aí à tona os outros episódios aí pro episódio 29. E eu acho que o Thiagão, na hora que ele perguntou, também tem essa questão, até saiu ontem, Thiagão, não sei se foi na Band, na Globo, aquela pesquisa que a gente traz direto aqui da Ambima, sobre o investidor, né? Eu não tenho os números de cabeça aqui, ô Matheus, mas acho que é 60% dos investidores, eles investem via dicas, né, ô Thiago, de um amigo, ou enfim, sei lá. Tem a parte dos influenciadores e acho que a minoria vai atrás de casas especializadas aí para se informar, né? Então, não sei como é que você vê isso aí. De fato, a gente percebe que muitas pessoas querem uma dica, né? É só você falar que trabalha com investimentos, com finanças, que as pessoas já ficam, e aí, qual ação eu compro? Qual que é a barganha da vez? Né? Já ficam querendo aquela oportunidade. Dinheiro fácil. O dinheiro fácil. E muitas vezes essas pessoas, né, que querem essa dica, às vezes acabam entrando em esquemas de pirâmide, né? Acabam se dando mal até em outras linhas de produtos aí. Mas, assim, se eu pudesse dar uma dica até para os jovens, né, assim, aprender inglês, né, não tem como falar de investimentos, ter um acesso a um bom conteúdo de investimentos, né, sem ter o domínio aí da língua inglesa. Também, se você é jovem e quer entrar nesse mercado, né, você quer ser um profissional bem-sucedido, consiga um bom estágio. Acho que um bom estágio na área, que até que o Marcelo falou ali no começo, queria ter tido essa experiência trabalhando de investimentos. Acho que ali vai ser um bom, né, ponto inicial ali, né, aquele ponto de partida para você ter uma carreira de sucesso, ou pelo menos ter bons conhecimentos sobre finanças, né, você vai entender na prática como as coisas funcionam, cara. Então, acho que para os mais jovens aí, né, a gente falou bastante da graduação, engenharia, por que ela ajuda, né, às vezes você ter uma resiliência maior, resolução de problemas, mas esses dois fatores aqui também ajudam bastante, viu, na hora de tomar tomada de decisão ali na parte dos investimentos. É um conhecimento muito amplo, né, Matheus? É. Você pega o conteúdo
que o Thiagão ia falar alguma coisa, eu vou passar a bola pro Thiagão. Mas você pega o conteúdo do CFA, cara, é uma pilha de livro, enfim, com umas páginas finas, uma letra pequena e uma pilha gigante de livro. 6 Dá mais de livros, 15 assim. quilos de livro. Nossa. 6. E a prova toda em inglês, né? Não, tá doido, exatamente. Então, importância aí, né, do conhecimento. Mas eu acho que um ponto aí que o Matheus, você trouxe aí, Matheus, que eu achei bem legal da sua resposta aí foi a questão da filosofia, né, cara, de investimentos. Isso daí é algo que as pessoas ignoram, as pessoas, né, na minha visão, né, as pessoas elas não buscam entender isso, né, e aí acabam realmente, é o que eu costumo sempre dizer aqui, indo atrás de barulho, né. É. Ah, então o youtuber lá da vez está falando que agora é Bitcoin, aí o cara vende o carro, vende a casa, põe tudo em Bitcoin e acha que vai ficar milionário do dia para noite, aí o cara perde, não, agora a bola da vez é fundo imobiliário, aí tira o que já perdeu lá e vai para fundo. Cara, é uma correria e nisso daí o cara vira um escravo, né? Acho que É, é uma dependência muito grande desse tipo de conteúdo. exatamente. Não, e isso é bem nítido quando você olha, né, qualquer gráfico de longo prazo. Por mais que tenham ativos que performem mais e outros performem menos, no longo prazo todos acabam, né, tendo uma performance para cima, né? Falando de ativos tradicionais ali, né, commodities, renda fixa mesmo, ações, né? Não estou falando de cripto e de outras coisas aí que são muito recentes, mas falando de índices, né, que são ativos aí que já têm, né, um track record maior, coisa de 50, 60 anos. E às vezes a pessoa quer ficar rotacionando a carteira, né, igual você comentou, e ela consegue perder dinheiro em todos os mercados no curto prazo. 90% dos gestores não querem nem tentam fazer market time Não e dá. o investidor pessoa física tenta fazer, né? Então, Não tem é opção. coisa de louco. Muito bom, cara. Realmente. Tem uma frase do Bartunek, né? Do Florian, Uhum. ele fala assim que passarinho que muito pula quer levar chumbo, né? É, Então, é não adianta verdade. ficar pulando de galho em galho, não. É melhor ficar na sua ali, É. escolha bons ativos e tenta carregar, assim, sempre mirando o longo prazo. Diversificação e bons ativos, né? Aí tem outro Exatamente. segredo. Boa. Tá bom. E aí, Tiagão? Cara, acho que é dessa parte aqui das características, aqui acho que a gente já extrai aqui bons ensinamentos, né? Acho que se o nosso ouvinte aqui ouviu entender isso daqui, aplicar isso daqui, cara, já pra gente já valeu aqui, com certeza o bate-papo, né? Até deixar Mas claro que a gente não falou pro Matheus falar essas coisas, né, Thiago? Não, Ele isso. repetiu o que a gente fala todo episódio. não, e Que é o que é muito legal, bom, né? Reforçou. claro. O que é legal desse bate-papo, né, e trazer pessoas aí do mercado, né, pessoas que têm o know-how que o Matheus tem aí, é justamente isso, cara, é mostrar que a gente não está aqui falando coisa da nossa cabeça, né, a- as- o, o negócio é esse, cara, a gente quer o bem, né, dos nossos investidores, né, porque aí é bom para todo mundo, cara, é bom para o mercado, é bom para os profissionais do mercado e por aí vai, né. Acho que é até legal para contribuir com vocês é que, de fato, a gente não combina nada aqui. E, assim, o mercado é pequeno, então os profissionais se conhecem, né? Estão sempre trocando informações entre si e existe uma sinergia. Então, às vezes, o mercado está se movimentando, se comportando de uma maneira, né? Que, às vezes, pessoas que não estão, às vezes, vamos supor, a pessoa é um médico ou, às vezes, até um engenheiro mesmo, né? Um advogado que está fazendo outras coisas ao longo do dia, não consegue acompanhar o mercado como um profissional acompanha, né? Não tem Uhum. aquela familiaridade com os termos, com índices que às vezes saíram na China de madrugada, né? Então, tudo o ambiente do mercado em si é um ambiente muito complexo e que às vezes fazer o simples compensa mais do que ficar tentando complicar demais. Legal. É, Excelente. agora eu lembrei de outro gestor aí do mercado, é foda. Lembrei do Duda Rocha, cara, da Ocan, É. na verdade, ele disse que Ocan quer dizer simples e essencial, né? Uhum. Legal. Se Ia trazer são. outra coisa aí, Tiagão? Desculpa. Não, cara, pode seguir aí, Marcelão.
Depois eu Não, é volto. porque o Matheus aqui também, até já entrando em outro assunto aí, que eu acho que era o que você ia fazer. O Matheus foi espetacular aí já a abertura, cara. Valeu aí a contribuição. Que isso. Só que agora eu acho que ele tem mais a agregar aí para nós, a gente falar um pouco desse momento que a gente tem aqui, trabalha na São Martinho, então ele tem um conhecimento aí, tanto nas commodities, né, no agronegócio, a gente pode falar aqui um pouco com ele também de dólar, e esse ambiente, eu acho que o que tem para contribuir nesse cenário todo, nesse contexto todo, Matheus, é o ambiente inflacionário que a gente está vivendo aqui, que eu acho que as dúvidas que a gente mais tem aqui é sobre a inflação, como que a gente se protege, você já deu um spoiler aí, falando de bons ativos, né, que tendem a se valorizar com o tempo, né? Exato. Mas acho que vamos entrar um pouco nesse sentido aí, né, Tiagão? Nesse pool de perguntas aí sobre agronegócio. Você tem alguma, alguma coisa para trazer aí de início, Tiagão? Cara, acho que assim, é até legal, né? Porque eu não lembro qual foi o episódio, eu sou péssimo para lembrar dos números aqui dos episódios, mas a gente teve Olavão. com o Olavo, né? A gente falando um pouco do agronegócio aí, cara, foi um bate-papo sensacional. Vou deixar no E card aqui, pessoal. vale muito a pena, porque o Olavo, Matheus, só para contextualizar um pouco aqui, até o que Não, a gente claro. vai falar, ele trouxe muito para a gente como que funciona um pouco ali a dinâmica, né, do agronegócio, É, algumas barreiras, né, que ainda o agro enfrenta, né, no nosso país, né, por conta de legislação, e por aí vai, né? Um Então, pouco da ele visão do trouxe um produtor, pouco né? essa visão aí do homem do campo lá, né? É. sim. Foi legal isso. Uhum. Eu acho que aí é legal a gente transicionar aqui a nossa conversa pro lado do homem do dinheiro aí, né? De quem tá. Então eu queria ouvir aí, Matheus, como é que você enxerga, né, esse setor, né, do agronegócio no país, né? E quais são as expectativas, né? Perspectivas aí para o futuro próximo aí, se é um futuro feliz ou não tão feliz assim. E o tamanho da Não, bacana. importância também desse setor, né? Não, Um óbvio, adicional. óbvio, é. Acho que o agronegócio é o setor, né, que está mais pujante ali na economia. Assim, óbvio que a gente teve a infelicidade, né, da pandemia em si, mas o agronegócio, em contrapartida, por mais que tenha tido uma alta de custos, né, no setor, derivada, né, de inflação nos preços, dos insumos e também na alta do câmbio, ele também se beneficiou demais na parte das receitas, né? Se você observa as companhias de capital aberto, todas aí divulgando, né, um acréscimo nos lucros, nas linhas de receita. Então, de fato, eu acho que no ambiente atual, o agronegócio é um setor que tem tudo para crescer, está vindo com uma receita sólida, tá? E a gente tem o apoio do país também, né? A gente tem um governo aí que está apoiando. Logo mais vai ter divulgação do Plano Safra. Hoje já saíram aí algumas linhas sobre o plano em si. Então a gente espera, né, que o governo continue apoiando nessa postura, né? E também a gente teve umas declarações, né, até da Rússia hoje, falando que vai garantir fornecimento dos fertilizantes para o agro. Então, tudo isso aí aumenta, né, a perspectiva de solidez do setor, alinhada a perspectivas, às vezes, de crescimento mundial, né, que as pessoas precisam comer. O Brasil é o país que tem a maior produtividade no campo. Então, tudo isso são sinergias que o Brasil contempla, que agradam os investidores, né, e também geram benefícios, né, para o setor e também para o agronegócio. Tá? A gente observa também que o Brasil é um país muito abençoado por Deus, né? Querendo ou não, é uma máxima que todo mundo fala, mas fatores climáticos, geográficos, todos eles favorecem, né, o setor e a produtividade agrícola aqui no país. Legal. Pô, Eu lembrei, eu tô lembrando hoje, acho que eu tô meio
Tô indo, Saudosista. Marcelo tá poético aí, só. Tô saudosista, cara, hoje. Ah, Eu lembrei do Breda, que ele até cita o filme do 300, né? Que ele fala assim, que o espartano. Xerxes, quando vai falar com o Leônidas, ele fala assim, água e terra, né? Ou água e sol, sei lá que ele fala. Assim, coisa que a gente tem em abundância. Então, naquela época já era valorizado, né? Coisa que a Não, gente tem em abundância aqui. E ele fala, e ele finaliza, conclui falando que na época, né? A gente tirava 300 bilhões aqui de dólar por ano do nosso solo, né? E agora com essa inflação aí, que eu acho que é o assunto que a gente mais vai falar aqui hoje, a gente tira até mais do que isso, né? Então, e alimenta, né? Tanto traz recursos para dentro do país, né? Controla essa subida do dólar que impacta no poder aquisitivo diretamente, né? Das pessoas, quanto alimenta aí mais de 1 bilhão de pessoas, né? Como o pessoal vem dizendo aí. não, com certeza. Acho que a questão inflacionária hoje tem ali um impacto direto, né, na cesta básica, né, que até se você for olhar a composição do IPCA ali, a alimentação, né, falando aqui um pouco de, vamos dizer, das commodities principais ali, né, soja, milho, elas têm um impacto muito forte no IPCA, mas, em contrapartida, os produtores, né, eles se beneficiam disso, né, então o setor como um todo, que é o setor agro, né, ele está muito pujante. Os fornecedores, mesmo até empresas que são construtoras de armazéns, fornecedores às vezes de caldeiras, né, construção de novas plantas, tecnologia agrícola, né, a gente está vendo aí 5G no agro, 4G. Acho que a profissionalização do agro veio para ficar, não tem mais espaço, né, para dizer, o coitadinho do homem do campo. Não, isso não existe mais. Acho que cada dia até as empresas familiares mesmo estão cada vez mais profissionais. E você vê a automatização atingindo níveis aí em algumas companhias de 100%, né? Eu poderia citar diversas. Então, de Legal. fato, assim, cara, o agronegócio brasileiro é incrível, assim, sou apaixonado. É o que eu falei no começo, eu entrei nesse setor, pretendo ficar por muito tempo, assim, até talvez uma Legal, aposentadoria. legal. Legal, cara. Eu até aproveitando, Matheus, foi até um bate-papo aí que a gente fez antes, né, de gravar aqui, e eu confesso que é uma dúvida que eu tenho, né, eu acho que talvez a dúvida é de muita gente, né, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, cara, então toda vez que eu vou paro ali no posto ali para abastecer o meu carro ali, eu confesso que eu choro, cara. Dá um desespero, né? Quando eu vejo o nível lá do combustível caindo do carro, falei, meu Deus, tá chegando o momento, né? E é justamente, né, tudo isso provocado aí por essa questão aí do preço do barril de petróleo e tudo mais. Você, né, trabalha aí numa das maiores empresas aí, né? Até me corrija se eu estiver errado aqui, mas acho que é uma das maiores empresas aí, né, de sucro energética aí do Brasil, né? É muito conhecida aí em São Paulo, né, interior de São Paulo, na produção aí de etanol, né? Óbvio que vocês não trabalham só com etanol, mas a minha dúvida tá nesse sentido, né? Sobre o etanol, o Matheus. Cara, por que que o etanol hoje ele não é uma alternativa, né? A toda essa pressão aí que o preço do petróleo tá causando aqui, principalmente para a gente aqui no Brasil, né? Para quem tá ouvindo a gente aqui, cara. Ah, legal, essa pergunta é interessante. De fato, hoje eu trabalho num dos maiores grupos, né, sucroenergéticos do Brasil, detentor da maior planta de, de produção de açúcar e etanol do mundo, né? Tem a maior capacidade de moagem aí, que passa, né, tá na casa de 10 milhões de toneladas de cana em uma única planta. Mas trazendo aqui, né, um pouco para responder essa pergunta, a gente tem que observar que o etanol ele já, né, tem aqui, principalmente aqui no Brasil, ele já tem ali um fator redutor na questão de preço, né? Se você observar que a gasolina brasileira tem um dos maiores percentuais
né, de etanol na sua composição do mundo, né? A gente fala aí na casa de 27,5, mais ou menos, por cento de etanol na composição da gasolina. Eu te respondo, imagina se não tivesse, né? Quando a gente olha patamares, né, e faz um paralelo aí com os Estados Unidos, né? Gasolina aí na casa de 10%. Imagina se não fosse 27,000% na gasolina, né? Então, isso já é um fator inicial aqui. Outra coisa que a gente pode trazer quando a gente analisa, né, e compara preços de etanol com a gasolina, são algumas leis básicas ali, né, que é o custo de oportunidade dos produtores, né, e não só dos produtores, tá, dos importadores e exportadores também, né, que as tradings, né, as distribuidoras, elas vão estar sempre olhando, né, o que os outros países estão fazendo e qual o preço lá. Poxa, se o preço lá de fora mais o frete for mais barato que o mercado interno, eles vão importar. Se o preço lá interno for mais barato, né, que o mercado externo, eles vão exportar. Então, né, volta naquele clássico da oferta e demanda, né? O mercado, acho que ele tende a se ajustar, né, se equilibrar nesses dois fatores. E acho que é por isso que a gente deveria sempre tentar manter ao máximo, né, a política de preços, a principal produtora de petróleo do Brasil, Uhum. porque acho que ali é onde está o equilíbrio, está o sucesso, né, e também para garantir não só um preço equivalente, né, ou um preço aderente ao mercado externo dos consumidores, mas também o produto, né, porque às vezes a gente fala, Casamento de oferta e poxa, se demanda, o né? preço cair demais aqui, vai todo mundo exportar, vai faltar produto, sabe? Então, hoje a gente está vendo uma série de empresas investindo em etanol através do milho, né? Porque antigamente aqui no Brasil a cultura era fazer etanol a partir da cana somente. Nos Uhum. Estados Unidos já tem uma cultura de produção de etanol através do milho há algum tempo, mas recentemente a gente está vendo diversas empresas investindo em etanol de milho aqui no país. Uhum. E assim, esse investimento no etanol, né, produção do biocombustível aqui, se você traz um desequilíbrio para os preços, pode ser muito perigoso até para a geração de empregos do país, né? Mas eu tenho Então, uma dúvida aí. aham, Desculpa te interromper. Cara, o que você acha dessa parada aí de desonerar o combustível? Porque eu vejo muita gente metendo pau, falando mal, só que eu vejo com bons olhos. Tem essa questão do casamento da oferta com a demanda, né? uhum, Da gente não faltar combustível aqui dentro. Mas no final das contas, a gente vive num país que tem uma carga tributária que a gente conhece que é uma das maiores do mundo, né? E a gente sempre reclamou dessa carga tributária, a gente sempre é, fez opções por governos que queriam baixar a tributação. E aham. agora vem um governo falando que vai desonerar a folha, né? E assim, sem lado político aqui sempre, tá, o Matheus? Mas, de alguma maneira, eu vejo com bons olhos essa desoneração. Tá? Não, é bacana, essa pergunta é interessante. E assim, poxa, eu, né, Matheus, aqui, se tivesse a oportunidade de, de reduzir os impostos, reduziria todos. Liberal, né? Na economia aí. Cara, acho que, de fato, tem que existir uma máquina pública, né, que tem que haver um governo, tem que haver uma contribuição mínima para que o país funcione. E quando a Uhum. gente olha a matriz, né, o ciclo Otto e a matriz dos combustíveis do país, acho que você não pode reduzir os tributos em apenas uma classe de combustíveis, né? Então, por isso que né, o PL dos biocombustíveis é muito importante e tem que ter um equilíbrio, né? Porque senão alguns produtos acabam perdendo aí a sua competitividade, né? A gente ou você pode impactar setores que você não gostaria, né? Então, acho que sempre quando Tá. você vai olhar Interessante. uma desoneração, acho que é importante observar a cadeia daquele produto como um todo, qual setor vai ser impactado, que é algo que a gente viu recentemente aqui, né? Ah, vamos abaixar o ICMS do diesel e da gasolina, né? Mas, poxa, e o que que vai acontecer com o maior ativo aí, né? Vamos dizer, verde brasileiro, que é o etanol,
né? Que às vezes as pessoas acabam esquecendo que, pelo fato, o Brasil, por usar bastante etanol, né, poxa, a gente tem uma matriz energética aí, em termos de pegada de carbono, muito beneficiada nesse sentido, porque o etanol, Sim. né, de sustentabilidade, é um produto maravilhoso, né? Possui um ciclo ali, né, de produção que gera energia, né? Você pode produzir açúcar, Até álcool. 3 safras, né? Exatamente, safras, a própria questão da plantação, né? Assim, uma pegada de carbono muito mais baixa que a gasolina, né, que é um derivado do petróleo. Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado quando a gente analisa uma questão de redução tributária, né? Legal. Eu não tinha pensado por esse ângulo, cara. Legal. Bacana. Gostei. Essa questão da sustentabilidade aí, cara, realmente, cara, eu sou um defensor do etanol, cara. Quando eu comecei a trabalhar, né, minha experiência é mais na área comercial, né, inclusive atendia São Martinho aí Pô, no legal. interior de São Paulo. Já visitei algumas usinas aí de vocês, cara, é bonito de ver, né, cara, que é uma cidade, né. E, cara, eu vi o boom que foi na época, né, ali no interior de São Paulo, o efeito que foi, né, quando na época tinha algumas políticas, né, favorecendo, né, aí o setor, né, e, cara, eu gostava muito, cara, porque eu falei, cara, é um negócio que não polui, já né, tá dentro aí do que a gente está falando de sustentabilidade. Eu lembro que na época o grande desafio, né, quando eu conversava aí com o pessoal, né, envolvido, era justamente aumentar ali a, não sei, fugiu o termo aqui que o pessoal usava muito, mas era tipo assim, cara, da cana de açúcar, hoje da cana, né, eu aproveito, sei lá, 80, O 90%, eu lembro. ATR, chama ATR. Isso. Então, a briga era essa, sabe? Então, recentemente eu escutei num podcast o pessoal comentando, cara, tá altíssimo, sabe? O aproveitamento. Então, assim, cara, é tudo bom, cara. Eu falo, aí mais uma vez, né? Eu ainda não entendo por que que não dão mais incentivo, né, para esse setor, para vocês aí, para a gente não ficar tão refém assim, né? Mas acho que, pelo que você já respondeu aí, existem outros fatores aí É o mais, custo de mais oportunidade que eu acho que é complexos o aí. principal, né, o Matheus? Que é o que a gente Oi? estava falando antes de começar a gravar, que é aquela questão de... A gente tem soja por 3 vezes o preço que estava, né, nos níveis pré-pandemia. Então, assim, é o vizinho, a soja é o vizinho da cana-de-açúcar, né? Então, se o preço do teu vizinho ele tá mais alto, o teu sobe também, porque esse é o famoso custo de oportunidade ali, que você vai tendo com a sua terra, né? Exatamente, acho que o Brasil aí, se você. Eu estava olhando dados, né? Às vezes a gente fala, poxa, Brasil é o quinto maior país do mundo, mas se você observar a quantidade de áreas demarcadas como, né, preservação, áreas indígenas, quilombolas ali, reservas, né? O Brasil, na verdade, 37% dele está demarcado como área de preservação. Olha que engraçado, não Uhum. sei se as pessoas às vezes têm uma noção, né? E de fato, né, a gente fala, poxa, o Brasil é o maior produtor agro do mundo, alimenta o mundo e assim, o que acontece hoje na prática é disputa por terras. Então, a cultura, às vezes, né, a gente tem grandes grupos, né, como, né, poderia citar diversos aqui, que já são consolidados, são especialistas na produção de diversos, né, vamos dizer, commodities aqui, Uhum. e, porém, existem aquelas pessoas que são apenas os arrendatários, né, ou os Sim, fornecedores, e ali a disputa por terra é grande. Então, a sim. cultura que estiver remunerando mais, eles podem migrar, assim, a safra, ou precisar produzir um produto ou outro. Então, a gente volta naquela mesma máxima, né, da pergunta que você me fez do etanol, né? Custo de oportunidade, oferta, demanda, o preço do café também, né? A gente está falando aí só de soja, mas, poxa, o café explodiu, né? Triplicou E, também. assim, a dona de casa aí deve ter percebido no mercado aí que o saco do café dobrou de preço, cara. Então, de fato. Aqui a gente, aqui
Na empresa da minha família tem empresa de café, né? É, Então, o pessoal teve que fazer um investimento ali pontual em fluxo de caixa, necessidade de investimento em caixa, né? Para suprir aí esse aumento aí, né, cara? Então, o estoque triplicou de preço. Basicamente, foi um impacto bem grande, né? e acho que esse é o segredo do agro, do produtor, né? Quando você começa a expandir em área, em tecnologia, né? Também tem a questão, às vezes, de fazer uma boa safra que te permita investir, né, em expansão de armazenagem, né, num plantio e trato melhor do seu solo. Você ter acesso a capital de giro, né, linhas que vão suportar seu negócio é essencial. E acho que nisso o Brasil faz bem, a gente vê no Plano Safra aí o país como um apoiador mesmo, né, do setor, o BNDES, FINEP, Banco do Brasil, Caixa. Acho que até na gestão atual, né, da ministra aí, que agora não é mais ministra, né, Tereza Cristina, que agora é pré-candidata, mas acho que foi um período que suportou bem, né, o agro. Acho que a gente está com expectativa que se perpetue assim, né. Historicamente, o Brasil sempre apoiou o setor, então eu acho que você ter acesso a capital de giro, porque é um setor de capital intensivo, né. Sim. Poxa, você tem que estar sempre investindo ali, capex alto, e tudo isso faz com que para que você tenha que gastar muito para manter a competitividade do seu produto. Como que você vê os fiagros aí, cara, no meio disso tudo? Você acha que foi bom Então, pro os setor? Fiagros são bons para o setor. Honestamente, eu ainda sou um pouco cético de, vamos falar aqui por algumas óticas, tá? Eu acho Aham. que para empresas que não pretendem negociar terra, não sei se todos entendem a dinâmica do Fiagro, mas assim, alguns os benefícios que grandes corporações possam vir a ter, né, ou até o pequeno produtor, eu enxergo que eles são mínimos, né? Acho que a evolução a legislação ainda tinha que evoluir para melhorar a atratividade, permitir com que as empresas tivessem uma liberdade maior de atuação dentro dos fiagros. Mas Uhum. acho que assim, o fiagro, ele funciona. Você poderia comparar ele a um fundo perpétuo, assim, né? Porque, querendo ou não, o investidor vai ter que, né? Quando você olha uma estrutura básica de fiagro, vai ter que ter o aporte inicial e ele vai ter que remunerar o investidor de alguma maneira, né? Sim. E esse investidor, ele quer o quê? Ele quer rentabilidade. Poxa, a Selic está 13% ao ano. Sim. Então, Vai ter que tomar sabe? risco. Oi? Vai ter que tomar risco nessa carteira de fiagra aí. Justamente, Tá. vai ter que tomar um risco na carteira ali. Muitas vezes o yield, né, do Fiagro não é tão atrativo, até por questões dos ativos que estão dentro do Fiagro, né? Muitas vezes a gente vê as empresas negociando terras, ou assim, colocando os seus contratos de parceria, de arrendamento dentro do Fiagro, e, enfim, se você olhar, na média, a remuneração, né, o yield desses contratos não é um yield aí, tão atrativo Tão quanto atrativo. hoje você olha os ativos que estão disponíveis no próprio Tesouro Direto, por exemplo, né, ativos aí pagando IPCA mais 5,90, 5,80, ou uma pré a 13% ao ano. Acho que os fiagros eles estão perdendo a atratividade conforme a taxa de juros sobe, e também eu acho que assim o acesso. O grande benefício dos produtores é poder comprar e vender terras dentro do Fiagro. Acho que para quem quer expandir na aquisição de áreas, o Fiagro é um bom veículo, tá? Tá. Mas assim, é um tema muito complexo, Fiagro, né? Existem diversos tipos aqui no Diversos Brasil. tipos. Mas eu acho que, assim, olhando do ponto de vista aqui das múltiplas análises que eu já fiz, né? Uhum. Que eu conheço outras pessoas que fizeram de outras empresas, né, fóruns do Uhum. setor. Acho que o Fiagro é uma boa ideia, tá? Ele veio para ficar, mas para ele ter uma atração maior, uma maior atratividade, precisa ter flexibilização em algumas regras ali. Sim.
Essa como também. gestor, eu vejo que é bem limitado ainda, né? Exatamente. Mas tem um outro negocinho que dá pra comprar. Então, às vezes depende da sua estratégia, né? Você quer. Acho que dá para compor uma carteira, né? Que, enfim, de renda fixa ou de rendimentos ali. Ah, como você disse, é um fundo que tem que ser tratado de forma perpétua, né? Então, talvez seja um bom momento aí dessa virada. Não sei se você É, acredita na virada da curva, eu acredito. mas eu acredito que ela tá para virar também, cara. Eu Então, acho. acho que pode ser um bom momento para esses fundos, né? Para fundos imobiliários, fiagros de maneira geral. Os fundos imobiliários são, acho que é um mercado já mais consolidado, né? Um pouco mais dinâmico ali. Acho que a recorrência e até o volume, vamos dizer assim, de ativos disponibilizados, né, é muito maior. Então, você consegue diversificar melhor a carteira, seja ela comprando fundos de fundos, e já aí essa diversificação fica bem grande, Uhum. mas também, né, diversificando no setor de shoppings, logística, né, galpões, fundos de Legal. papel. Acho que você tem uma infinidade, uma gama aí de produtos maior do que o fiado. Legal. E aí, Tiagão, tem alguma coisa aí para trazer? Cara, eu só tô anotando aqui a aula aqui que eu tô tendo aqui, cara. Tô Sensacional, cara. gostando também. Pô, muito bom, cara. A gente nem tinha falado muito dessa questão do Fiagro aí, mas acho que, cara, é um negócio aí que o pessoal tem dúvida, né? Um negócio novo e foi bacana aí os esclarecimentos aí que vocês, né, trouxeram aí. Achei bem legal aí, cara. Bacana. Mas, não sei, cara, não sei se a gente continua um pouco nesse assunto aqui ou vai para Eu tenho uma outro. sugestão aí, não sei o que vocês acham aí. Porque o Matheus, ele chegou falando que ele tem uma carteira bem arrojada aí, né? Poxa, Começou a falar de fundo imobiliário, Pô, falamos já um pouco de empresas. Então, a dúvida em termos percentuais aí, né, Matheus? Obviamente, para não, manter o claro. o sigilo. É, Como que é a tua carteira aí, cara? Você investe só aqui no Brasil? Você falou que você investe bastante em renda variável, tem fundo imobiliário aí no meio, é, tá nas empresas de velho, de commodity, ou tá achando que também tá no momento de voltar a comprar as empresas de growth um pouco, de tecnologia aí? Como que tá É, teu olhar sobre... Fala um pouco da sua carteira, né? E como que é ó, seu olhar de mercado aí hoje em a dia. minha carteira em junho não é tão legal, tá? Vou mencionar por quê, né? Eu me considero um investidor arrojado. Aham. Antes da pandemia, eu tinha uma carteira aí, vamos dizer, meio a meio, metade renda fixa, metade ações. Mas Uhum. acho que desde que veio, né, o Covid e a pandemia, eu acho que o mercado de bolsa ficou muito atrativo. E eu fiz uma migração, eu cheguei a ficar 100% em bolsa Uhum. uma época. Mas hoje eu tava 100% em bolsa até, vamos dizer, meados aí, até o finalzinho do ano passado, quando a gente começou a ver, né, o Banco Sofrer Central, um pouco mais. começando a voltar a subir juros, aí eu comecei a me posicionar Uhum. em ativos de renda fixa, porque também a gente não pode, né, deixar de olhar aí ativos pagando IPCA mais 6, algumas debêntures de infraestrutura que eu acabei acessando aí, quase IPCA mais 7 sem imposto de renda, sabe? Boas Então, assim, oportunidades, né? oi? Boas oportunidades, né, no mercado. Exatamente. Boas oportunidades que para compor uma carteira mesmo de longo prazo, e que são oportunidades, às vezes, né, emissão de empresa que você tem que entrar no book, não tem jeito, né? A janela Uhum. passa, muitas vezes você não pode ficar de fora. E isso fez aí, eu diria, a minha carteira ficar agora 85, 90% em renda variável. Eu Tá. continuo bem arrojado, mas esse mês de junho aqui, com essa queda do Ibov, viu, tomei um calor. Mas e aí, como é que é? Fundo imobiliário? É ação de commodity? Você gosta de banco? Dá um cheirinho pra nós aí. Vamos dizer, eu tenho um volume de fundo imobiliário Uhum. suficiente, assim, vamos dizer, para receber um aluguelzinho mensal, assim, Pra algo dar uma para segurança, uma conforto. segurança,
mas nada que faça aquela diferença no final do dia. Uhum. Eu tô bem focado em algumas empresas que eu comprei muito bem em 2020, a preços muito atrativos, né? E Uhum. eu venho carregando elas, empresas pagadoras de dividendos, acho que eu gosto sempre de olhar isso, empresas que geram caixa, que estão posicionadas em bons setores, por exemplo, o setor está sofrendo no momento, mas a gente já está começando a ver uma mudança de chave, né, uma mudança de percepção, é o setor bancário. Eu acho que eu entrei nele a múltiplos muito atrativos, e eu acho que com o aumento da taxa de juros e o aumento da inflação, é um setor aí que tem muito para performar, cara, bem no longo prazo, né? No Brasil a gente tem a concentração bancária muito forte, a gente está vendo produtos que chegaram para revolucionar, como o Pix, as fintechs, mas em contrapartida os bancos reinventam a cada dia, né? Poxa, eles têm ali pessoas que são banqueiras, né, natas, né? São bancos aí de famílias que estão no ramo há gerações aqui no Brasil. E assim, eles não vão perder dinheiro, na minha opinião, né? Uhum. Eu gosto muito já trabalhei, né, no Itaú, gosto muito da gestão ali do banco. É um banco que, poxa, é o maior banco da América Latina. Banco do Brasil também, que é o CPF número um, né? O CNPJ número um, perdão, do Sim. país. É muito legal comentar isso, né? Fundado ali vamos dizer, pelos portugueses. E Tradeado. Estão sendo negociados a múltiplos aí ridículos, né, ô Matheus? múltiplos ridículos, principalmente no Banco do Petrobras, Brasil. Banco do Brasil. Eu entrei com muita força, cara. Poxa, Banco do Brasil ali, né? Poxa, 25, R$ 24. Que é isso? Asset, o Banco do Brasil tem a asset que mais cresce, né, no A Brasil, asset que mais inclusive. cresce, Sabia dessa, está Tiagão? Isso eu não posicionado sabia não, no cara. agronegócio, é um parceiro forte do agro, é o setor que está melhor performando na economia brasileira, né? Legal. Sólido, acho que está cortando muito custo, acho que a gestão atual, né, cortou muito custo nas empresas estatais como um todo. Com a alta da Selic, tende a manter a lucratividade em alta, né? Porque, poxa, o caixa do banco ali está rendendo CDI todo dia, né? Antes Uhum. estava rendendo 2, agora está rendendo 13. E Sim. por aí vai. Então, acho que é um setor muito interessante para estar posicionado nesse momento. Eu também gosto muito do setor de energia elétrica, né? Tinha muitas barganhas, principalmente no setor de transmissão. Agora já o setor já não está ficando mais tão interessante, na minha opinião. Tem uma ou outra empresa ali que você tem que garimpar. E não tem como, né? Petrobras negociando a 2 vezes lucro, eu tive que entrar. Gerdau também ali. Né? Agora tem algumas Você entrou em liquidações. 2020 também? Entrei em 2020, 2021. Eu também, eu tenho algumas entradas nela, cara, mas, Nossa, nossa, é um negócio que não dá nem pra vender mais que 20 mil no mês, senão não dá. Porque fica assim, feio. eu vou te falar, o dividendo está tão extraordinário. Acho que pra quem comprou, né, eu falo muito isso aqui, pra quem comprou Petrobras, até se visitar os vídeos de Petrobras que a gente tem aí, pra quem É, comprou Petrobras em 2020, já se pagou de dividendos, né, praticamente. poxa, Tá pega com a aí. empresa de graça na mão. Não, acho que foi né, também não, é o que eu disse, eu me considero arrojado. Né, Petrobras ali abaixo de R$ 10, petróleo negativo, né, nenhum carro na rua, você É, tem que saber, não vou dizer que você tem que saber o que está fazendo, mas tem que entender que que está não dá pra tomando, colocar as finanças da família inteira ali, né? você tá tomando um risco bem desproporcional, você tem que ter um horizonte de tempo muito longo, né, ter a confiança de que, poxa, ok, né, o mundo parou, mas é uma empresa aqui que é estatal no final do dia, Confiar na né? democracia do país. Exatamente, né? Então, assim, detentor aí de todo o petróleo do país. Então, você, né, tem vários fatores que fazem você tomar certas atitudes. Mas a irracionalidade do mercado, muitas vezes, te dá umas oportunidades que você não pode perder. E acho que foi aí que eu migrei mesmo, né, a carteira. E
ultimamente, né, quando você analisa novos ativos, a renda fixa fica sempre falando assim, né, aporta no CDI, aporta no CDI, né, enquanto você continua ainda vendo bolsas, né, ações negociadas na bolsa em múltiplos nunca antes vistos, assim, né, tem empresa que está pagando dividendo e que está no mesmo preço de março de 2020, né, assim, ou na metade do preço de março de 2020. Você fala, nossa, não sei o que o mercado está vendo, né? O mercado vê um risco aí de tanto político aqui no país, né, Exato. grande, quanto o risco de recessão global, né? Mas essa recessão global aí, depois, assunto para outro podcast aí. Não, Tem assunto eu aí. acho que tem o risco, né? Vamos dizer, geopolítico, né? Acho que uma guerra não é interessante para ninguém. É da mesma maneira que uma pandemia não é interessante para ninguém, mas Sim, alguns setores acabam se beneficiando em ambos os cenários, né? Você vê com o certeza. próprio o setor, né? Vou até desvincular o agro, mas o setor exportador aqui do Brasil, né? Com esses níveis altos de câmbio, né? O câmbio aí saiu rápido de 4 para. Chegou a bater 5,97, se não me engano. Foi a maior Petax que a gente teve aí. Uhum. Cara, o setor que conseguiu surfar, né, e fazer o hedge das suas operações nesse momento, conseguiu ter uma margem muito alta, né, comparativamente, ano contra ano. Quando você olha assim, né, poxa, o cara exportava com o dólar a 4, ele exporta o dólar a 6, e o produto dele ainda se valorizou em dólar. É, Um, você tem razão. Eu acho que setores a gente tem assunto para um outro podcast aqui, viu, é, Matheus? não, tem Pois, muita coisa interessante pra gente falar aqui, cara. isso que eu ia É, comentar, porque, velho. Vamos fazer aí, ó, investimentos parte 2 aí, porque, cara, tem muito porque se a assunto, gente vai cara. falar de Vamos. recessão global, eu já queria falar de neocapitalismo, e daí vai embora. Mas fala aí, Tiagão. Não, cara, eu achei legal aí, né, a forma como que o Matheus tava colocando, explicando a carteira dele, realmente, né, cara? Enquanto o conhecimento, né, voltar lá no início, né, aquilo que o Matheus tinha falado, ele faz diferença nessas horas, né, para aproveitar essas boas oportunidades, né, porque enquanto tá todo mundo desesperado aí, né, principalmente lá em março lá de 2020, tava todo mundo com medo naquela situação, tipo, acabou o mundo, já era, né? Cara, tava ali boas oportunidades, né, sendo aproveitadas aí por pessoas que conhecem, né? E é o que eu sempre digo aqui, né? É essa a importância de você, se você não é uma pessoa que conhece, você ter alguém que conhece do seu lado, né? Te assessorando, te ajudando aí, fazendo a gestão dos teus investimentos para você aproveitar essas boas oportunidades, né? Ter a cabeça no lugar na hora que o caos estiver instaurado aí, né? Volta a Acho falar que é dos isso, vieses, e né? aquela questão que eu trouxe do psicológico também, né? Acho que não foi fácil, eu vou dizer que, poxa, já errei também. Posso até trazer um caso aqui. Eu posso citar aqui, vou trazer um estudo de caso pessoal. Pô, Legal. às vezes a gente. Eu recebi um paper de uma asset popular aí no mercado sobre uma empresa de telecomunicações, a Oi, e acabei fazendo um estudo muito raso sobre o tema, o preço era muito barato, acabei entrando na Oi. E foi, acho que foi o pior trade que eu já fiz na vida. Quando a pandemia apertou mesmo, e a empresa, né, com aquela tese de turnover ou de recuperação judicial, não estava entregando ali, eu acabei me desesperando e estopei a posição, mesmo com uma perda bem significativa, né? Acho que não é só sair comprando no meio da pandemia que você vai se dar bem. E assim, hoje, olhando o preço de tela, eu falo que eu fiz um bom negócio em ter vendido, porque caiu mais. Então, É, normalmente,
esses cases aí são comuns, né, o Matheus, mas eles que fortalecem aí a gente. Exatamente, cara. Eu vou te falar que se aparecer uma oportunidade dessa de novo, eu vou ter uma casca bem mais grossa, viu? Pra entrar, pra analisar. Mas é legal, Legal. cara. E é aquilo que a gente falou, você só aprende, não vou dizer errando, mas você tem que estar no jogo, cara. Tem que sentir ali qual que é o seu limite. Você tem que ter o senso crítico de, poxa, por que eu acertei nesse, por que eu errei naquele? Né, o que fez eu errar, qual foi o fundamento, o que eu levei em consideração para fazer aquele tipo de operação. Acho que tudo isso, cara, faz uma mudança muito significativa no seu perfil de investidor, né, e na maneira como você vai atuar fazendo a gestão aí do portfólio, cara. Legal, cara. Bom, acho que a gente já falou bastante aqui, como eu disse, tem assunto para outro podcast aqui, cara. Mas eu acho que do mais aí é pontuar as concordâncias aí, os pontos em comuns, as similaridades, né? Que a gente tem, cara, no modo de pensar aí. Então, o Matheus falou de diversificação, de conhecimento, de perfil, né? De você conhecer o risco dos investimentos, de você não deixar se levar pelos vieses, né? Pelos barulhos de mercado. Contou aí um case de insucesso, que é o que todo mundo tem, né? Uhum. E acho que até a nossa carteira aí, se for pegar outro episódio que eu falo um pouco dos meus investimentos, é muito parecido aí nosso estilo de investimento aí, viu, Matheus? Não, Mas uma outra hora a gente fala mais disso. Agradecer aí mais uma vez o Tiagão também. Passar a não, palavra para o Tiagão também das considerações finais aí. Tiagão passa para o Matheus. Boa. Aqui é agradecer, cara. Agradecer pela aula aí, tá, Matheus? Marcelo aí também, sempre, né? Mas o Matheus aí contribuiu muito aí, Muito. elevou o nível aqui, né, cara, do bate-papo aqui. Obrigado aí, Matheus, pelo tempo aí, cara. E quero ter outra oportunidade aí pra gente falar mais aqui, porque, cara, aqui das anotações aqui ainda faltou metade da lista aqui pra Pô, falar aqui, cara, né? que pena que o nosso tempo está acabando aqui. E, poxa, eu estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast com vocês. E que vocês me chamem mais vezes, mesmo para a gente até discutir minha especialidade, que é derivativos. Boa. Né, a gente está falando muito óbvio que, poxa, estou atuando no mercado já, né, quase praticamente uma década, mas tenho um MBA em finanças, né, algumas certificações, estou estudando para tirar outras. Acho que o mercado você tem que estar sempre aprendendo, ter humildade. Acho que esse é o principal, né? Todo mundo está aprendendo uma coisa nova todo dia no mercado. E, poxa, eu acho que me convidem mais vezes, né? Eu gosto muito de falar sobre o tema, acho que eu sou apaixonado Legal. no mercado financeiro, sobre o agronegócio e majoritariamente sobre o mercado aí de bolsa e derivativos, cara. Derivativos. Legal. E acho que a gente tem muita coisa para conversar. Com certeza, juntou 3 entusiastas aí. Eu acho que não faltou um bom papo aí, sorriso no rosto, porque foi muito agradável o bate-papo aqui. Então, reforçar aí o convite aí para as próximas vezes para o Matheus. Agradecer quem chegou aqui até o final. Toda terça-feira às 19 horas estamos aqui, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu Um e abraço, tchau, tchau. pessoal.